Toda eliminação, principalmente numa semifinal, né? Você tá ali muito perto de chegar a uma decisão de título. Toda eliminação ela é sempre muito dolorosa. O dia seguinte, então, né, quando você acorda, tenta refletir sobre o que aconteceu, é realmente muito complicado. Mas a gente não pode fugir da realidade. O Fluminense vem cometendo erros, um atrás do outro, desde que ganhou a Libertadores. Era o momento para o Fluminense decolar, era o momento para o Fluminense mudar de prateleira, aproveitar a conquista da Libertadores para se consolidar no topo. Mas não, o que o Fluminense fez? O Fluminense começou a errar de forma inacreditável na montagem do elenco. Começou tudo errado lá em 2024, trazendo um monte de jogador em fim de carreira, trazendo vários jogadores que não entregam mais intensidade física, técnica, tática, há muito tempo. Vários jogadores. Aumentou, né, a média de idade do grupo. E aí aconteceu o que todo mundo já sabe. O time, né, foi se desmantelando, se desmanchando e quase foi rebaixado. No meio do ano, chegaram ali Serna, Ignácio, Bernal, que não mudaram o nível do Fluminense. Quem mudou o nível do Fluminense no meio do ano passado foi o Thiago Silva. Esse sim. Thiago Silva, que agora, pelo jeito, tá indo embora, né? E vai deixar uma lacuna gigantesca. Porque se já havia uma lacuna gigantesca ao lado do Thiago Silva, sem o Thiago Silva, abre-se um abismo ali na defesa do Fluminense. Mas a gente já vai falar sobre o Thiago Silva. Mas a verdade, meus amigos, é que o Fluminense é salvo o ano passado porque trocou de técnico, colocou um treinador que conseguiu montar um esquema para o Fluminense parar de perder uma atrás da outra e trouxe Thiago Silva. Esse sim fez a diferença. Esse sim contribuiu com seu espírito de liderança, com seu futebol, que não tem igual, não tem zagueiro que com 41 anos jogue a bola que ele joga, tem zagueiro com 20 que não joga. Né? No Brasil eu desconheço um zagueiro que jogue mais do que o Thiago Silva. Embora essa imprensa, essa mídia, né, não consiga reconhecer, porque você não viu em nenhum lugar colocarem o Thiago Silva na seleção do campeonato, embora essa mídia não consiga enxergar além do Flamengo, do elenco do Flamengo, né, eles só conseguem ver ali, né? Thiago Silva não tem outro igual no futebol brasileiro. Então, foi a partir da chegada do Thiago Silva, que queria voltar para o Fluminense, né? É que o Fluminense se salvou o ano passado. Aí vem 2025. Você imagina que pela vergonha que foi 2024, a diretoria iria, né, fazer uma grande reformulação. E aí o que a direção faz? Renova com o Thiago Santos, renova com o Keno, renova com Samuel Xavier, renova com Lima, renova com Cano, renova com Ganso. E trouxe mais jogadores caros. Dessa vez, não jogadores, né, em fim de carreira, mas jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Fluminense. Se a gente pegar o elenco titular do Fluminense, você coloca aí como acima de qualquer outro, Fábio e Thiago Silva. Como bom jogador, Lúcio Acosta e Martinelli. Hércules, né, oscila muito. Eu não estou falando dos titulares. Então nós pegamos aí Fábio, Thiago Silva, Acosta, Martinelli e Hércules. Dos titulares, 5 a gente salva. A gente tira em outra prateleira. Os outros 6 titulares são jogadores nota 5, 5,5, fora aqueles que não teriam condições nem de vestir a camisa do Fluminense. René, Canóbio, Serna, são jogadores, gente, medianos. São jogadores, nota 5, 5,5, que um dia ou outro vão entregar um pouco a mais. Mas na média, é esse futebol que a gente viu ontem.
O Canóbio batendo pênalti de forma bizonha, bizarra. O Serna saiu na cara do goleiro e não quis chutar. Voltou a bola. A bola quicou, sobrou pra ele sozinho. Ele, o goleiro, era pra fazer o gol aos 39 do segundo tempo e classificar o Fluminense, virar herói. O cara não chutou no gol. René, jogador também pra compor elenco. Mas no Fluminense eles viraram titulares. E ainda temos Freitas e Everaldo, que não tinham menor condição de vestir a camisa do Fluminense. O Everaldo, por exemplo, termina a temporada sem fazer um gol desde agosto. O camisa 9, o centroavante titular do Fluminense. Camisa 9 que já foi do Fred, que já foi do Ézio, que já foi de tantos outros grandes jogadores da história do Fluminense. Termina a temporada sem marcar um gol desde agosto. Como o Fluminense chegou numa semifinal de Copa do Brasil e como o Fluminense se classificou para a fase de grupos da Libertadores sem ter um centroavante, eu não consigo entender. É um milagre. É um milagre. Porque uma hora, gente, a conta ia chegar. Eu disse isso aqui em outro vídeo, né? A bola pune. A bola pune, como diria o Muricy Ramalho. Porque não dá pra você se sustentar tanto tempo assim sem um camisa 9. Era nítido que o Fluminense precisava de um centroavante lá atrás. No ano passado a gente já cobrava. No meio do ano passado a gente já cobrava a chegada de um centroavante. E o Fluminense não trouxe. E não adianta colocar a culpa só no Renato Gaúcho, não. Porque o Renato não quis. A gente já falou isso aqui também, né? Que o Renato não quis, por exemplo, o Carlos Vinícius, que terminou a temporada com um monte de gol lá com a camisa do Grêmio. A gente já falou isso aqui. Mas não é só culpa do Renato, não. Porque esse problema vem desde o ano passado. Com o Mano Menezes, o Fluminense não contratou nem no ano passado, nem no início desse ano. O centroavante que o Fluminense trouxe foi o Everaldo, que era reserva do Bahia. Como que o Fluminense realmente achava que o Everaldo ia resolver o nosso problema? Não, mas tinha o Cano. Gente, o Cano não jogou nada em 2024. E um jogador com 37 anos, vocês achavam mesmo que com 37 anos ele iria recuperar o futebol de 2022 e 2023? Não. A tendência é que ele vá cada vez jogando menos, porque a idade chega. O Cano tem qualidade. O Cano honrou aquela posição nossa de centroavante. E como honrou? O Cano é ídolo. Mas a idade chega para todo mundo. Chegou pro Cano, chegou pro Ganso, que é outro jogador, que é um ídolo, né, que carregou o Fluminense nas costas durante anos. Mas a idade também chegou pro Ganso. Então, o Fluminense não observou isso. O Fluminense foi renovando contratos, né? Sabe-se lá por quê, se por gratidão, por amizade, porque por parte de produtividade não pode ser. Não pode ser. Porque o Lima já não tinha feito um bom ano passado. Aí o Fluminense vai lá e renova com o Lima até 2027. Ontem o Lima nem entrou. E aí, pra piorar, se o elenco já tinha jogadores nota 5, 5,5 e outros que não têm condições de vestir a camisa do clube, pra piorar, o Fluminense gastou uma fábula. O Fluminense gastou uma fortuna, um caminhão de dinheiro para trazer jogadores que não têm condições sequer de ser relacionados. Porque a diretoria me gasta no início do ano 5 milhões de dólares para contratar o Lescano, que não é relacionado há um tempão. E não era aproveitado pelo Renato, não é aproveitado pelo Zubeldia. Então será que o problema são os treinadores que estão fazendo panela? Ou será que é o jogador que não tem condições de vestir a camisa do Fluminense? Porque eu não acredito que um treinador veja, né, um atleta em condições de jogar e não escala por panela. Se o cara pode ajudar, não vou escalar não porque eu sou amigo do... Não. Isso pode até acontecer no futebol, mas nesse caso, eu não acredito que seja isso. É realmente falta de qualidade técnica para jogar na Série A do futebol brasileiro, para jogar as competições grandes do futebol brasileiro. Lá no Paraguai, o nível do futebol do Paraguai é outro, gente. É outro.
Então o Fluminense gastou uma fábula para trazer o Lescano, gastou dinheiro para trazer o Lavega, gastou dinheiro para trazer o Santi Moreno, 6 milhões de dólares no Santi Moreno, que abandonou o time dele lá nos Estados Unidos, veio embora para a Colômbia e disse, olha, quero ir embora, não quero ficar mais aqui. E o Fluminense foi lá, pagou 6 milhões de dólares. O cara não é relacionado. São os reforços do Fluminense. Reforços. Nota 5, alguns nota 4, nota 3. Jogador, alguns que não, a gente não pode nem contar como jogador para compor elenco. Porque um jogador que não é relacionado nunca, ele não serve nem para compor elenco. Da Série A não serve. Foi esse o elenco que a diretoria montou. Gastou a maior grana da sua história. Nunca se gastou tanto no Fluminense como em 2025. E o que o Fluminense conquistou em 2025? Uma vaga na Libertadores. É muito pouco. É muito pouco. Se você pegar os jogadores que chegaram na janela do meio do ano passado, os jogadores que chegaram no início desse ano e os jogadores que chegaram no meio da janela agora de 2025, é no barato aí 300 milhões de reais, gente. O Fluminense nunca investiu tanto. 300 milhões de reais para montar um elenco nota 5, 5,5, com alguns jogadores acima da média, que quando não jogam, é um desespero. O Fábio jogou 38 jogos do Campeonato Brasileiro. Você já imaginou se a gente tivesse que contar com o Vitor Eudes? Porque o Fábio nem reserva ele tem. O Fábio nem reserva, a altura ele tem. Então, assim, a diretoria é a grande culpada. Essa frustração, esse sentimento que a gente tá hoje, os culpados são os dirigentes. A gente pode chegar aqui e culpar o Zubeldia. Ah, o Zubeldia não devia ter colocado fulano, ou devia ter trocado não sei quem. A gente pode. É a desculpa mais fácil. A gente pode culpar o John Kennedy, displicente na cobrança do pênalti, que deveria, né, repensar seriamente se ele quer continuar sendo jogador de futebol. John Kennedy, coloca a cabeça no lugar. Você realmente quer continuar jogando futebol? Porque se não quiser, John Kennedy, aí é com você, meu amigo. Mas vai lá na diretoria e pede o boné. Pede o boné. Vai fazer outra coisa. Vai abrir uma loja de carro, vai abrir um restaurante, vai fazer uma outra coisa pra viver, né? Mas você tem que escolher o que você quer fazer da vida, porque parece que jogador de futebol você não quer ser mais. É a impressão que a gente tem. Uma pena, porque é um talento, uma joia, um jogador de extrema qualidade, mas que não quer. A forma como o John Kennedy bate o pênalti ontem é uma vergonha. Então, a gente pode colocar a culpa no John Kennedy, a gente pode colocar a culpa no Canóbio, que também bateu muito mal o pênalti, recuou praticamente a bola pro goleiro do Vasco, né? Não teve coragem de escolher um canto. Ah, vou chutar no meio do gol aqui, o goleiro vai se mexer mesmo. E errou também o pênalti de forma bizarra. A gente pode culpar o Serna, que não quis chutar aquela bola. A gente pode culpar o Acosta, que o zagueiro do Vasco entregou uma bola no pé dele e ele chutou fraquinho e recuou pro goleiro do Vasco. A gente pode encontrar vários culpados. Mas eu acho que o grande culpado, ou, né, os grandes culpados são os dirigentes que erraram em todas as janelas de contratação. Erraram em todas. Venderam o Cauã Elias, nosso melhor centroavante, trouxeram o Everaldo. Venderam o John Arias para realizar sonho de jogador, nunca vi isso, porque em outro clube não acontece isso não. O Nino pediu para voltar pro Fluminense, o Zenit virou e falou, não vou liberar, você tem contrato. Ah, não, mas é porque eu preciso. Não, eu não quero saber, né? Não vou liberar. Mas no Fluminense libera. Libera para realizar sonho de jogador. Eu nunca vi isso. Aí o Fluminense vende o John Arias e traz um jogador que não entra em campo, que é o Santi Moreno. Que reposição foi essa? Que reposição foi essa do Fluminense? Trouxe um jogador que não entra em campo. O único acerto da diretoria nessa janela agora do meio do ano foi o Acosta, que é um jogador que, porque estava acostumado a jogar lá na MLS, onde eles jogam 30, 35 jogos por ano,
Não aguentou o batidão. Todo jogo é substituído. E ontem ainda saiu dando chilique. Então, gente, essa eliminação pro Vasco, a eliminação pro Lanús, que a gente, né, colocou praticamente tudo na conta do Renato, tá na conta da direção. Tá na conta da direção. Agora, muito provavelmente, sem Thiago Silva daqui pra frente, que ontem, surpreendentemente, né, meio que se despediu dos jogadores. Disse que a decisão ainda não tá fechada, não tá totalmente, né, concretizada, mas que existe uma grande chance, né? A possibilidade é essa, dele não voltar mais, embora tenha contrato até o meio do ano que vem. Diretoria do Fluminense, segundo o GE, ainda vai tentar convencer o Thiago a mudar de ideia, ainda vai conversar. Mas eu acho que a partir do momento que o Thiago fala isso, externa isso, no vestiário para os jogadores, que não quer se despedir pelo WhatsApp, a decisão já está tomada. Ele já, internamente ele já tomou essa decisão. E dificilmente vai voltar atrás. E aí olha o problemão. Olha o problemão. O Fluminense tem que convencer o Zenit a vender o Nino, que não vai ser fácil. Porque o Fluminense quer ganhar desconto e dividir em parcelas a perder de vista, né? Então vai ser difícil convencer o Zenit. E aí a nossa zaga pro ano que vem pode ser Freitas e Ignácio. Ou, se o Nino vier, Nino e Freitas. Ou seja, a gente continua com o mesmo problema. Hoje o Fluminense não precisa de um zagueiro. O Thiago Silva saindo, o Fluminense precisa de 3 zagueiros. Porque pra mim o Nino, o Freitas, não pode seguir no Fluminense. A torcida tomou uma antipatia do Freitas, que ele não pode continuar no Fluminense pro ano que vem. O Fluminense precisa arrumar um destino pro Freitas. Negociar ele. Vende ele lá pro futebol da Argentina, devolve ele pro futebol peruano. Mas o Fluminense não pode começar 2026 com Freitas e Everaldo. A missão do Fluminense a partir de hoje, dia 15 de dezembro, é encontrar 3 zagueiros. Mas não precisa de um, não. Precisa de 3 zagueiros. Um pro lugar do Thiago Silva, mas não pode ser um zagueiro nível Freitas. Precisa de mais um, tipo o Nino, e eu espero que seja o Nino. E precisa de mais um, porque não dá, né, pra gente ir pro ano que vem e continuar com as mesmas opções na zaga. É Ignácio, é Thiago Santos, é Igor Rabelo. Não dá. Não dá. E além de ir ao mercado para trazer 3 bons zagueiros, o que não vai ser fácil, encontrar hoje 3 bons zagueiros não vai ser fácil, né? Precisa contratar não. No mínimo 3 centroavantes. Porque não dá, não dá pro Fluminense ficar com o Everaldo pro ano que vem. E nem com o John Kennedy. John Kennedy e Everaldo precisam ser negociados nessa janela. A diretoria tem essa missão de negociar John Kennedy e Everaldo. E aí vai ter que trazer um centroavante para ser o titular, um outro centroavante para ser o reserva imediato, aquele que vai brigar pela posição com o titular, e tem que trazer mais um para ser uma alternativa ali aos outros 2 quando eles não puderem jogar. E aí você ainda mantém, se for o caso, né, mantém o Cano ali também como opção. Mas o Cano não pode mais ser titular e não pode ser a primeira opção ao titular. Não pode. Ele vai fazer 38 anos, gente. O Cano vai fazer 38 anos em janeiro, mas tem contrato até o final de 2026. Então, a primeira missão da diretoria nesses próximos dias é trazer 3 zagueiros e 3 atacantes. Mas não pode ser jogador nível 5, 5,5. Porque trazer mais do mesmo não adianta. Aí a gente vai passar o ano inteiro sofrendo para no final do ano comemorar vaguinha na Libertadores da América. O Fluminense é grande demais. O Fluminense é grande demais para ficar se contentando com vaga em Libertadores da América. Então, a partir de hoje, dia 15 de dezembro, eu espero sinceramente que a diretoria do Fluminense comece a colocar em prática uma faxina nesse elenco, uma limpa, porque tem um monte de jogador aí que não tem condições de vestir a camisa do Fluminense. Eu tinha ouvido falar há um tempo atrás que iam trazer 4, 3 reforços,
Ontem parece que o Zubeldia também falou sobre 4, 5 posições. Não, meu amigo. Não. Tem que fazer uma limpa. Tem que fazer uma reformulação total nesse time. Ah, vai ficar caro. Te garanto que vai ficar muito mais barato do que os 300 milhões que o Fluminense gastou do ano passado pra cá. É isso, gente. No mais, muito obrigado aí pela presença, muito obrigado pela audiência de vocês, tá? E mais tarde a gente volta com mais conteúdo aqui no canal Ligados no Flu. E, enfim, não é do jeito que a gente gostaria, né? A gente esperava estar comemorando a classificação para a final da Copa do Brasil. Paciência. A bola pune. A bola pune.